Olá, me chamo Karen Vieira, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para apresentar os resultados do Plano 5 do projeto de pesquisa chamado Possibilidades de Intervenção de Organismos Internacionais visando a Garantia de Direitos Econômicos e Sociais, análise da jurisprudência do Comitê de Monitoramento do PIDESC, cujo orientador é o professor José Guilherme Ferraz da Costa, a partir do programa PIVIC. Esse trabalho se propõe a abarcar ou analisar as acusações de violações de direitos contidos no Pacto Internacional e que, por motivos baseados no protocolo facultativo ao PIDESC, acabaram sendo consideradas inadmitidas para o acolhimento da pretensão. Assim, serão feitas algumas explorações teóricas, a demonstração dos fatos contidos nessas comunicações e, após isso, será feita a investigação de algumas questões relevantes para a sistematização do comportamento do comitê, tais quais os direitos apontados como possivelmente violados pelo Estado-parte, os fundamentos que remeteram as petições à inadmissibilidade e os países abarcados pelas comunicações. Tendo em vista, então, os objetivos deste relatório, tem-se a análise específica das comunicações que foram inadmitidas pelo Comitê PIDESC, além de que há também o apontamento dos motivos que levaram o Comitê PIDESC a decidir pela inadmissibilidade dessas comunicações. Todos esses motivos, claro, estão apontados ou baseados pelo protocolo opcional ou facultativo ao PIDESC. Então, como objetivo geral, esse relatório visa a sistematização de jurisprudências obtidas pelo próprio Comitê PIDESC. Como objetivo específico, tem-se análise comportamental sobre a inadmissibilidade das comunicações. Alcançando, portanto, os procedimentos metodológicos desta análise, é feita uma pesquisa qualitativa sobre análise documental e sistemática, pesquisa bibliográfica, análise comparativa e argumentação normativa. Ou seja, serão utilizados documentos disponibilizados pelo próprio site eletrônico das Nações Unidas. É uma aba disponibilizada pela ONU no seu próprio site, e a partir desse acervo documental, das 19 petições ou comunicações remetidas ao comitê e que foram inadmitidas, será feita uma análise comparativa, documental e normativa, a partir do próprio Pacto Internacional do DESC, como também das disposições normativas abarcadas pelo protocolo facultativo ao PIDESC. Para isso, serão utilizados também alguns apontamentos teóricos de ensinamentos de autores como Hannah Arendt, Frediz Orlando Surto, Laura Nascimento Duarte, Malcolm Langford, Manisule Senronjo e Antônio Augusto Cansado Trindade e César Barros Leal. Encaminhando-me, portanto, aos resultados das discussões deste relatório, tem-se a preocupação com a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, de modo a entender como ocorre o processo de saída de uma sistematização formal desses direitos em relação à própria prática desses direitos, como ocorre esse processo e qual a importância do comitê e do próprio protocolo para toda essa sistematização de jurisprudência. Então, a partir disso, tem-se a atuação do Comitê de Monitoramento do PIDESC, que seria esse órgão chamado quase jurisdicional, que monitora, que analisa a aplicação dos DESC em relação aos estados partes, ou seja, aqueles estados que se comprometeram a fazer jus aos direitos que estão dispostos no PIDESC, como também a atuação do protocolo opcional, que é um documento que dispõe de diretrizes formais e procedimentais em relação às comunicações que serão remetidas à análise de mérito pelo Comitê PIDESC. Então, esse relatório faz um resumo sobre as situações que ocorreram nesses 19 casos e se debruça a certas questões. Outra questão levantada pela análise deste relatório são os motivos que levaram à inadmissibilidade do comitê. Lembrando que todos os motivos, as fundamentações que levam à inadmissibilidade estão relacionadas diretamente à aplicação do protocolo facultativo, como também chamado de opcional, porque este é o documento que analisa, que sistematiza, que dispõe das motivações que geram a admissibilidade
das pretensões. Caso, portanto, alguma disposição naquela comunicação não seja compatível com certa disposição do protocolo facultativo, aquela comunicação será tida como inadmitida e não será analisado o seu mérito. Encaminhando-me, portanto, a elas, as considerações finais, tem-se, a priori, a presença reiterada da Espanha nas reclamações. Apenas pelo fato de que diversas comunicações se referem à Espanha como possível violadora de direitos contidos no PIDESC, é que este relatório se debruça a questões sociais que se referem a esse Estado-parte para entender o que deveria ser o motivo para essas comunicações, essas referências tamanhas. Além disso, foi visto que o direito a condições de trabalho justas e favoráveis foi o maior direito tido como possivelmente violado pelas reclamações levadas ao comitê. Então, 10 dos 19 casos trazidos neste relatório tratavam sobre demissões em massa por instituições financeiras, abarcando esse direito a condições justas de trabalho. Outro sim, os motivos mais comumente analisados como justificações de inadmissibilidade seriam a competência em relação ao tempo e a ausência de elementos comprobatórios factíveis. Então, em cada uma, 8 casos foram analisados, totalizando 16 casos dos 19 que remetiam a essas duas motivações de inadmissibilidade. Também houve a análise da importância da aplicação do protocolo facultativo para a própria justiciabilidade dos DESC, uma situação já analisada anteriormente. Então, a própria resposta do comitê sobre a inadmissibilidade e a utilização desse documento, que seria o protocolo facultativo, para análise de mérito ou para o indeferimento da análise de mérito, já é por si só uma maneira, uma ferramenta de tornar mais judicializável os direitos econômicos, sociais e culturais, justamente porque nesse processo que se faz uma interpretação desses direitos, uma imposição de prática desses direitos. Encaminhando-me, enfim, aos agradecimentos, penso que sou imensamente grata ao coordenador do projeto, professor José Guilherme Ferraz da Costa, à aluna voluntária Maria Vitória Souza Alencar, quem me deu um enorme auxílio à produção destes conhecimentos, claro, aos demais participantes do projeto, e, enfim, à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB, a Propesc, a própria Universidade Federal da Paraíba e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Muito obrigada.